BCFF11 vale a pena? Vai até o final do vídeo porque tem pontos positivos, tem pontos negativos, vários disclaimers, warnings, informações importantes, alertas para vocês que investem no BCFF11 depois da vinheta. Olá pessoal, sou o Jim Roberto, investidor do mercado financeiro há mais de 20 anos, criador de mais de 5 negócios diferentes. Sou bacharel em administração e comércio internacional pelo Mackenzie desde 2006. Comenta aqui no vídeo se você tem fundos de fundos, em especial BCFF, HFOF, para a gente falar mais sobre esse tipo de investimento, talvez nos próximos vídeos. Ponto número 1, que são FOFs. FOFs são fundos de fundos. São fundos imobiliários que compram outros fundos imobiliários a fim de que haja uma diversificação para os investidores. Faz sentido investir em FOFs? Faz sentido. Se você não quer analisar um a um, fundo a fundo, montar sua própria carteira, você pode, por exemplo, focar num único fundo de fundo, como BCFF, e você garante uma certa diversificação. Obviamente você tem outras questões, né? Tem que olhar para a questão da gestão, da administração, mas você tem uma diversificação. Além do que faz sentido se o retorno do fundo é um bom retorno, comparando com alguns dados. Nós vamos falar sobre isso mais para o final do vídeo. Então, dependendo da rentabilidade das taxas, obviamente, às vezes faz sentido. Então, critério número 2, vamos falar sobre taxas em relação ao BCFF. O BCFF tem uma taxa de administração de 0,15 sobre o patrimônio líquido investido, uma taxa de gestão de 1,10 sobre o patrimônio líquido investido. Para ficar mais fácil, a taxa em relação aos rendimentos. Eu gosto de fazer essa comparação percentual de taxa em relação à rentabilidade. Em janeiro de 2022, então, essa relação taxa-rendimentos para o BCFF está em 2,7%, que é uma boa relação. Para se ter uma ideia, no KNR11, que não é um fundo de fundo, que é um fundo que tem lajes corporativas e imóveis logísticos, a taxa passa de 17%, que é bem alta. No HGLG11, que é o fundo de logística mais famoso da B3, está em 7,7%. Então, mesmo sendo um fundo de fundo, que normalmente se fala que as taxas são bem altas, no caso do BCFF, uma taxa de 2,7% em relação taxas e rendimentos está ótima. O ponto número 3, Dividend Yield. No relatório referente a fevereiro de 2022, o BCFF mostra que o seu Dividend Yield nos últimos 12 meses foi de 9% ao ano, que foi maior do que o acumulado da Selic nos últimos 12 meses, então ok para o BCFF11, mais um ponto positivo. Já curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal para receber notificações sobre vídeos futuros. Eu vou deixar aqui no link desse vídeo também os critérios que eu uso para escolher fundos imobiliários de tijolos e num outro vídeo quais os critérios que eu uso para escolher fundos imobiliários de papéis. Você pode usar esse segundo vídeo para poder também selecionar fundos de fundos. Estratégia de gestão, vou colocar aqui na tela como é a estratégia de gestão do BCFF. É um fundo bem ativo, porque fundo de fundos tem que ter essa atividade mais ativa, compra e vende com mais constância. 54% do fundo está direcionada em recebíveis. O que é bastante interessante nesse momento, porque nós temos uma taxa Selic escalando, já passando de 11%, e a inflação também numa taxa relativamente alta. Provavelmente 2022 não deve arrefecer tanto como se espera, vai provavelmente ser menor do que 2020, que bateu quase 10%, então faz muito sentido o fundo ter mais de 50% do seu portfólio em recebíveis. 26% do fundo estão direcionados a fundos imobiliários do ramo comercial, 8% logístico, 6% shoppings, 3% caixa e 3% outros. Por que 26% no ramo comercial? Porque é um ramo que sofreu muito durante a pandemia, está com o seu valor descontado e tem um bom dividend yield. Por que não mais shopping? Porque embora ele esteja muito descontado, o setor de shoppings, que está com 6%, ele ainda não está apresentando um dividend yield suficientemente bom, comparando, por exemplo, com os fundos recebíveis. Mas, de fato, hoje, os fundos imobiliários de lajes corporativas, comerciais e de shopping são os que estão mais descotados em relação à cota. Não estão pagando dividend yields extraordinários, mas em relação à cota e a possível valorização de cota no futuro, estão sim bem descontados. Isso deve continuar até que nós tenhamos uma visão última sobre o teto da Selic
talvez aqui em 2022, e quando ela começar a encurtar, isso deve se valorizar sim, ok? A distribuição do BCFF11, na minha opinião, também muito boa, a estratégia que está utilizando, muito bom. E aqui começa no critério 5 os pontos que devem se ter um pouquinho mais de atenção. E o critério 5 é a rentabilidade. O BCFF11 apresentou no mês de janeiro de 2022 uma rentabilidade positiva de 3,2%, enquanto o IFIX, que é o que eu vou utilizar aqui para comparar, negativo em 3,4%. Então, no curto prazo, ok, BCFF se apresentou bem. Porém, quando eu olho os últimos 12 meses, que já é um prazo médio, uma desvalorização de 14,6%, enquanto o IFIX teve uma desvalorização menor, de apenas 3,4%. Então, os fundos de fundos sofreram muito nos últimos meses por conta dessa subida da Selic e também por conta da notificação que a CVM fez no MXRF11, que aliás é o critério número 6 que eu quero falar para vocês. Atentem-se para essa notificação, porque de fato se a CVM continuar alegando que os fundos de papéis e os fundos de fundos, que são aqueles que vão sofrer mais, não poderão distribuir proventos se houver prejuízo contábil, esses fundos podem sofrer ainda mais. Não acho que a CVM vai continuar com essa postura, por isso que ela suspendeu por mais ou menos 3 meses essa decisão, mas estamos num período de limbo, não sabemos qual que vai ser a decisão final da CVM. Se ela continuar decidindo que não pode fazer essa distribuição em caso de prejuízo contábil, mesmo que isso seja classificado principalmente por uma marcação ao mercado, pode haver prejuízo sim para os fundos de fundos e para os fundos de papéis. Então, um ponto de atenção para o BCFF. E o critério número 7, preço sobre valor patrimonial. É sempre interessante que esteja próximo de 1, nunca acima de 1, para não representar uma sobrevalorização. Abaixo de 1 mostra que o fundo pode estar subvalorizado. E no caso do BCFF11 está em 0,85, com desconto de 15% em relação ao seu valor justo de mercado. Então, um ponto positivo. Sérgio, então vale a pena ou não investir em BCFF11? Se você é um investidor, como eu falei no começo, que não quer olhar para cada fundo imobiliário, montar sua carteira, mas quer uma diversificação, eu acho sim que vale a pena, desde que você esteja consciente da questão da notificação da CVM em relação ao MXRF11, que pode respingar para outros fundos de recebíveis e fundos de fundos. E também vale a pena se você olhar para um critério de diversificação geral. Mesmo que você aplique em vários fundos imobiliários, mas você queira estar bem diversificado, com uma taxa relativamente baixa em relação ao que você paga para o fundo imobiliário, um dividendo médio ok, também acho que vale a pena o BCFF11 olhando para essas duas perspectivas. Agora, se você quer um risco mínimo e um bom retorno e você faz seleções específicas de fundos imobiliários, aí eu não selecionaria o BCFF11, ficaria com fundos logísticos, renda urbana, lajes corporativas, shoppings e talvez alguns recebíveis como HCTR11, RDM11, RSR11 e por aí vai. Por hoje é isso, pessoal. Fico por aqui. Tchau!